E aí, pessoal do YouTube, beleza? Tô aqui com mais um vídeo. Hoje é um vídeo bem complicado, como muitos aqui são, muita abstração, como sempre. A ideia aqui é tentar introduzir uma explicação de como alguém pode fazer um ataque ao seu computador, ao seu sistema, à sua empresa via rede, tá? É lógico, esse assunto ele é gigantesco, ele é imenso, ele envolve diversos outros assuntos, né? São várias interseções. Eu vou começar a fazer uma introdução bem tranquila, tentar contextualizar, colocar coisas na cabeça, e mais pro final, falando de hardware, falando da parte física da coisa, como a informação é trocada por meio da rede, né? E no final a gente tenta falar um pouco de como alguém pode atacar isso de alguma maneira. Tem várias formas de se atacar. Enfim, então vamos começar. A ideia primordial aqui é olhar para a internet e entender como ela funciona. Para muita gente é uma grande mágica, né? Como é que o Wi-Fi funciona? É magia, né? Deve ser. A gente não vai falar sobre Wi-Fi aqui, mas como o meu dado, por exemplo, ele viaja para um outro país, ele vai para a Europa, do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, como que isso vai funcionar? Né? Por exemplo, eu quero enviar um documento para a Alemanha. Como que eu faço para isso acontecer? Vou enviar o documento, por onde que ele vai? É meio, talvez para quem não esteja tão familiarizado com a representação decimal e, por consequência, da representação binária das coisas, seja meio estranho. Mas o seu documento ele vai por meio de um cabo físico. Não tem outro jeito, galera. É cabo, é fio. Então, aqui eu estou citando esses protocolos, TCP e UIP, que eu vou falar sobre eles. Mas o que acontece? Na internet, o dado ele viaja por meio de um cabo, né? Ele sai são informações que são trocadas, tá? Chega no seu roteador e vai do roteador para o seu computador por meio de um fio. Até aí, tranquilo. E essas informações, elas não vão só informação. Por exemplo, eu quero enviar um documento, eu quero enviar um arquivo, quero enviar um JSON. Ele envia o dado junto com um protocolo IP, junto com um protocolo TCP, mais algumas outras informações, engloba isso tudo em um grande elemento que a gente chama de frame. Eu vou falar sobre ele futuramente. Você vê que aqui eu acabo jogando algumas informações que a gente vai ver vai ver de maneira melhor mais lá para frente. Então a gente engloba essas informações todas em um frame, que é o nome, e a gente envia isso pelo cabo da internet, tá? E de fato são cabos. Os cabos que passam por baixo dos oceanos são os cabos de internet. São cabos extremamente protegidos. E não tem mágica em lugar nenhum. É fio de fato. E essas informações elas correm em binário, tá? É porque o fio, como eu sempre falo, que bit é uma abstração de corrente, o fio ele só entende corrente passando ou corrente não passando, cara. Então, ou é zero ou é um. E por isso é representação binária. Você consegue representar um documento de forma binária. Então dá para passar a informação, tá? Vamos falar um pouquinho mais disso. Como são esses cabos, cara? Isso aqui é fantástico. Você vai falar de hacker, você vai falar de rede, mas por que você está mostrando fio, uma coisa. Calma, isso aqui é uma curiosidade, cara, mas eu acho uma coisa assim sensacional, uma coisa fantástica. E eu não gosto de ficar jogando informação, sabe? Às vezes a coisa não entra de fato, você não entende como está funcionando lá na prática, o que realmente está acontecendo no mundo. E aí o conhecimento ele não acaba sendo tão válido, cara. Isso aqui é sensacional. Olha a parte interna, não sei se é exatamente esse, mas a parte interna desses fios submarinos que ficam no oceano, que passam os dados da internet. Parece que é um monte de fio, mas olha a quantidadezinha de fio que tem, que é essa parte mais central ele saindo. São pouquíssimos fios. O resto é proteção, é tubo de alumínio, é aço, é fio de Kevlar, é alcatrão, é poliuretano, é coisa pesada para o tubarão morder e não acontecer nada, basicamente. E nesse caso da internet, provavelmente o fio que sai do seu roteador e vai para o seu computador é um fio que passa corrente, é um fio de cobre, passa corrente. O fio que leva o dado do Brasil para a Europa, ele é um fio de fibra de vidro, é um fio de fibra ótica. Então são fios da finura de fios de cabelo que conseguem passar uma quantidade assustadora de dados de maneira muito rápida, né?
E aqui tem algumas questões que já começam a entrar na cabeça. São em torno de os fios mais modernos, feitos pelo Meta, pelo Google, tem ali até 48 fios de vidro, tá? Então, o fio que liga o Brasil a alguma parte da Europa vai ter 48 fios de vidro. Aí você fala, cara, não, não é possível. Como é que todos os dados da internet mundial, que está toda hora tendo, né, informação sendo trocada toda hora, todo segundo, a todo milésimo de segundo, 48 fios de vidro vão dar conta, assim, deve ter em torno de 500 desses cabos mais grossos, né, ligando entre os países, que é essa imagem aí em vermelho, vermelho e cinza. Só que em cada fio tem menos de 48 desses fios de vidro, né? É, só que isso é possível, cara, porque a informação ela corre numa velocidade assustadora. É fibra ótica, é luz passando, tá? É fóton, não é corrente. A corrente ela é muito mais lenta que a luz, obviamente. Tudo é mais lento que a luz. É, então a informação ela passa muito rapidamente. Então, para eu enviar um JSON ali de sei lá, 300 bits englobado num TCP englobado, num IP englobado, com mais as outras informações que montam aquele frame que eu falei no começo, vamos supor que dá 1500 bits. Cara, isso demoraria 0,000000001 segundo para conseguir chegar até o outro lado. Isso eu estou falando em um cabo de fio normal, de fio que passa corrente. Porque aí entra aquela questão, né? A internet tem o quê? Ela tem 1 GB, 10 GB, 100 GB, isso vai ter a ver com a velocidade. Uma internet de 1 GB é esse dado que eu falei, 0,000000601, 6 zeros, eu acho, seria o dado para passar esse meu JSON, essa minha informação, por meio desse fio de uma internet de 1 GB. Então, poderia passar em 1 segundo 666 mil daqueles JSONs por aquele fio em 1 segundo. Olha que assustador. E aí você não vai colocar uma internet de 1 GB, isso aí é fichinha, você vai colocar uma internet de 100 giga, não, megas, né? Hoje é 100 megas, 500 megas de internet. Então a coisa é muito mais rápida em fios de corrente. Agora, no fundo do oceano, não é mais corrente, é fibra ótica mais rápida na velocidade da luz. Então, meu amigo, não é uma questão de 1 GB, 1 mega, é um outro nível. E além disso, esses dados de essas fibras óticas, né? Eles fazem um negócio que chama multiplexação, se eu não estou enganado. Eu não vou me aprofundar nisso, não. Mas você não envia, não é só uma corrente passando. Como é luz, você envia vários feixes de luz, feixes, né? Mas se envia em vários comprimentos de onda diferentes. E eles não se misturam, né? Então você consegue passar pelo mesmo cabo mais de uma informação. Então multiplica muito mais. Então, olha que coisa genial, né, cara? Você consegue com poucos fios sustentar aí a internet como um todo aí que tem bilhões de pessoas ao mesmo tempo fazendo requisições, trocando informações, tá? Então, entendido isso, a gente entra para essa pergunta interessante, né? A gente vai passar um conjunto de bits por um fio, então. Então a gente entendeu que eu vou passar um documento, passar um JSON, passar uma informação, tem o meu dado, tem a informação TCP, tem a informação IP, que a gente vai falar sobre elas. Outras informações engloba num grande frame Ethernet, que é o nome, e isso é enviado pelo cabo, né? Para cada cabo, né? Quando ele chega no seu roteador, esse frame morre, o roteador monta um novo e manda para o seu computador. A gente vai se aprofundar mais nisso. Mas então esse grande frame, ele pode ser representado em bits, né? 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, vários. Como que isso vai ser representado no fio? Eu vou não passar corrente, depois eu vou passar, depois não vou, depois eu vou passar 0, 1, 0. E se eu tiver 1, 1? Como é que ele vai saber ali que aquilo não é só um mais lento? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Se eu tenho 3 1 seguidos, como é que ele vai entender que não é só um e são três na verdade? Porque não tem. Se fosse 0, 1, 0, não dá para entender, né? Quando troca. Mas se for um monte de uns, como é que vai acontecer essa comunicação? Mais uma vez você está pensando, cara, cadê o hacker? Cadê a rede? Eu estou querendo fazer você entender como as coisas funcionam na prática, tá? Entendendo isso, esse frame
Ele chega no seu roteador, como ele vai para o seu computador, isso vai fazer a gente entender algumas estruturas, entender alguns conceitos que vai fazer a gente poder introduzir ali o que, que o hacker pode fazer, em qual momento desse grande processo que é a troca de informações, né? Então, como os bits navegam em um fio, né? O fio não é só corrente passando ou não passando, como eu disse, aquela frase, né, do grande amigo meu, que bit é uma abstração de corrente. Parece uma pergunta boba, mas não é, tá? Aqui eu escrevi o que eu tentei falar agora há pouco. Como o computador receptor vai saber que a sequência de uns não é um muito lento, ou dois uns, né? É aí que entra o clock. Aí se você já estudou algo de circuitos digitais, você vê que o clock é algo que está muito presente, né? Você tem um clock que é um intervalo de tempo muito curto, mas bem definido, que o seu receptor, a sua placa de rede, vai olhar para aquele fio naquele instante. Então, a cada, sei lá, 1 nanosegundo, ele olha e o que tiver ali vai ser o dado, ou 0 ou 1. Então, você tem o clock da sua placa de rede, muito rápido, rodando, 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 vai ter o clock ali, e com esse clock, a gente não vai ter nenhum problema de leitura. Porque ele só vai olhar num tempo específico. Ele vai estar alinhado com o clock ali que o fio vai proporcionar. Tá? Aí você já imagina, né? Se a placa de rede desalinhar o clock com o que está acontecendo no fio, já era. Por isso que tem uma estrutura dentro desse frame que eu já falei várias vezes, que chama de preamble, né? Que é, se eu não estou enganado, é uma sequência de 0 e 1 que a sua placa de rede ela usa para ajustar o clock dela, o relógio dela, e ela ficar certinha ali, não tem nenhum tipo de problema, tá? Então, o rádio de rede funciona como ciclos rigorosos, ditados por um cristal oscilador. Se a placa de rede opera a 1 gigabit por segundo, a placa receptora concorda que 1 bit vai durar exatamente 1 nanosegundo. Então, exatamente isso ele olha em tempos específicos, no mesmo tempo, né, no caso. E tem algumas outras coisas que fazem isso tudo dar certo. Tem a transcrição ou codificação de linha, que é basicamente, eu não vou me aprofundar, tá? Porque assim, são tantos conceitos, são tantas coisas, o iceberg é tão grande que se eu sair me aprofundando, você vê que eu já estou falando de cabo, de fio, para você ver onde é que eu vou chegar. Se eu começar a me aprofundar, meu amigo, já estou me aprofundando o suficiente aqui para falar o que eu quero lá para o meio, para o final do vídeo. Então, quando a gente tem o bit e a gente troca, a gente tem aqui o bit 1 e o bit 0, né? Então, o bit 1, aí chega um determinado tempo que o bit 1 troca para o bit 0, tá? Seria ideal que o meu receptor ele lesse nesse momento aqui, no momento de troca, fica meio estranho, né? Então ele olha no meio, né? No meio daquele tempo do bit, porque ali está mais definido, né? No limiar entre 0 e 1 não vai estar talvez tão bem definido. Então, isso é uma codificação de linha, se eu não estou enganado. Aqui está escrito, ó, o padrão internet clássico não lê se a energia está alta ou baixa, ele lê a mudança, a transcrição de voltagem no exato meio do ciclo do relógio, ele ignora as bordas, né? Então é meio que isso que eu falei, tem várias formas, vários tipos de codificação de linha. Aí tem aí polar, unipolar, bipolar, que eu não vou entrar nesse mérito, eu nem sei, para ser sincero, eu não estudei essa parte, seria um outro assunto, deve dar para fazer um vídeo inteiro sobre isso. E tem mais uma questão que é a evolução das fibras óticas, né? É, hoje os cabos de altíssima velocidade têm uma modulação chamada Pulse Amplitude Modulation, que não tem só a voltagem alta e baixa, né? Eles conseguem dividir a energia que está ali em 4 intensidades diferentes dentro da fibra óptica. Então não são mais dois, né? 0 e 1. A gente tem 4 níveis. E aí você fala, cara, complicado, né? Era tudo 0 e 1, agora não é mais 0 e 1, beleza. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Como eu disse, isso aqui é uma grande curiosidade, mas eu acho que faz parte da construção de conhecimento, né? Pra gente chegar ali onde a gente quer, eu acho que compreender isso. E, cara, isso é fantástico, pô. Se tu parar pra pensar, porra, o negócio é genial. Isso aqui pra mim é um negócio impressionante. Impressionante. Esses cabos chegam, eu esqueci de falar isso, chama Cable Landing Stations, algumas estações que tem que os cabos chegam e são distribuídos de acordo com os IPs que chegam, porque mais uma vez aquele frame tem informação de IP e TCP e ele consegue jogar isso para o canto certo do teu país, né? Então, entendendo isso, como os bits vão de um lado para o outro, a gente passa a entender o que que é esse dado, o que que é esse TCP, o que que é esse IP, o que que é esse bloco de informação que navega pelos fios. Aqui é o seguinte, o IP, cada computador tem o seu IP, né?
O IP é uma característica do computador, só que se você ligar ele em uma outra rede, vai ser um outro IP. Tá? Então é meio que um conjunto ali de rede e computador vão definir o IP do seu computador. Se você for às configurações, você vai ver que tem um IP, você vai ver. Aqui tem alguns outros dados que eu vou falar, vou mostrar a telinha aqui da configuração. E esse IP ele vai definir para onde que vai aquele frame, aquele grupo de informações, tá? Então, o kernel olha o IP e diz, pô, o IP de destino sou eu mesmo, tá tranquilo, não preciso rotear isso para um outro lugar. Tá? É como se fosse endereços. Quando a gente tá com um carro na rua, a gente olha, o endereço aqui não é, aqui não é. Então a gente tem o endereço daquela rede, daquela rede que vai chegar aquele grupo, pacote de informações, um pacote, né? O TCP é a porta de destino, então é algo um pouco mais específico. Então, dentro do seu computador, dentro daquele IP do seu computador, tem várias portas abertas. Uma porta rodando um banco de dados, uma porta uma API, uma outra porta rodando um Docker, várias portas. E o TCP vai indicar qual porta é essa, tá? E tem a entrega, né? O TCP arranca do seu próprio cabeçalho e joga string pura, o payload, em um receive buffer, um espaço na memória. O kernel então acorda o processo no seu node e diz: tem bytes novos naquele socket que você abriu na porta 433. Olha como é que começa a ficar complicado. Eu estou falando de RAM, já estou falando de socket, eu estou falando de. Aqui tem um exemplo do Node, né? É, Mas repara, essa frase é importante, naquele exato milissegundo a rede deixa de existir. O ataque agora é um problema puramente de arquitetura de computadores e sistemas operacionais. Então, nesse momento aqui, e eu já vou. Se tiver muito abstrato, a gente já vai voltar nesses conceitos. A informação chega pela rede, tá, na sua placa de rede, entra no seu computador, e o seu computador absorve isso, de alguma maneira. Então, aqui eu estou falando. Dentro desse data, eu vou dar o exemplo aqui várias vezes de uma requisição. Então, tem um computador rodando um Swagger, você que desenvolve sabe que é um Swagger, e eu faço uma requisição para onde está rodando o meu projeto. Então, essa requisição ela é feita por meio da internet. Então, vai chegar no servidor, vai chegar no computador onde está rodando a minha API, eu tenho que enviar essas informações para ele. Eu tenho que enviar o payload daquela requisição, daquela rota, eu tenho que enviar todas as informações. E tudo isso acontece pela rede, pelo fio, de fato. Tá? E quando esse servidor, esse computador recebe essa informação, ele tem que trabalhar com essa informação. E aí entra o kernel, aí entra o seu sistema operacional. Tá? E aí você já percebe, né? Cara, eu faço minha aquisição, então eu envio essas informações para o meu servidor. Se o hacker conseguir trocar essa informação, talvez ele consiga fazer alguma coisa. Ou se de repente estou enviando um documento sigiloso para alguma API fazer algum tratamento, anonimizar, e se o hacker consegue se passar pelo meu servidor e ele que recebe em vez do meu servidor? E aí ele envia alguma coisa para ninguém descobrir nada. Já pensou? Porque quando eu faço minha aquisição e essa informação ela corre, esse frame corre pela rede, que é o que eu estou tanto falando, ele precisa saber, dentro do TCP, ele precisa dessas informações, junto com um MAC address, que eu vou falar sobre ele, para quem que eu vou enviar essa informação. E no caso, vai ter um roteador entre essas duas interações. Mas você vê que se ele conseguir se passar por alguma coisa, ou de repente se o hacker conseguir mentir para quem está enviando, que ó, você tem que enviar para esse endereço aqui, ó. Não é ele não, eu que sou ele. E aí, será que ele vai enviar? Será que tem algum. Como é que funciona isso? E aí a gente vai entender. Você vê que tá abstrato, eu estou jogando informação porque isso é algo que a gente vai ver ainda, certo? Então, uma vez que passou isso e a informação entrou no seu computador, não tem mais rede. Aí o ataque é um problema de arquitetura, de sistema operacional. Beleza? E aqui, cara, são as informações contidas no IP. Então tem o cabeçalho IP, tem um cabeçalho TCP, tem o data, junta tudo, bota mais informação, bota o preâmbulo,
bota alguns bits de definição ali, junta tudo num grande pacote, num grande frame em bits e envia isso pela rede. Já falei isso várias vezes no vídeo, acho que já está começando a melhorar o entendimento. Beleza. Aqui são as informações, é o endereço IP de origem, é o servidor, endereço do servidor. Endereço IP destino, endereço para onde o pacote vai. Eu já falei o que que é o IP. O IP é uma característica da rede do seu computador, ele vai ter um IP. Trocou de rede, é outro IP. Tá? E aí tem algumas outras informações, protocolo, time to leave, identificação, algumas flags, tamanho, outras informações que eu não vou entrar nesse mérito. Está aqui por questão de informação, mas pelo que a gente quer explicar, eu não vou ficar passando um por um aqui. O importante é esse IP de origem e destino. Tá? E repare que tem um protocolo, umas flags, e esses endereços, o nome endereço vai se repetir, só que são outros endereços, são outros protocolos futuramente, tá? Guarda isso. E tem o TCP, que é a porta, né? Porta de origem é a porta de destino, a porta que o programa do remetente usou para sair, tá? Então repare, é, o grande cabo da internet que está lá no oceano chega nos centros lá, e os centros, é, esse cabo ele tem todas essas informações de TCP, de IP, de tudo, chega nesse centro ele tem essas informações, ele consegue distribuir a informação corretamente, e lembra que eu disse, esse grande frame, ele muda, né? Ele vai ser o mesmo frame em um cabo. Chegou no centro de distribuição ou chegou no roteador, esse frame é apagado, aquela entidade que recebeu monta um novo frame e envia para onde tem que ser enviado, a partir das informações, TCP, de IP, manda o dado e tal. E você vê que tem flag aqui também, várias outras informações são contidas no TCP, o importante são essas portas, né? E desse centro, chega o grande fiozão do oceano, vai para o centro, do centro vai para as redes adequadamente, dentro da rede chega nos roteadores, aí já está dentro de casa, e do roteador vai para o computador. Perceba, do roteador para o computador já é um outro pacote, tá? Um outro frame, tá? E aqui tem uma organização, acho que aqui fica um pouquinho mais claro, né? Então a gente tem o frame internet, eu coloquei ali. A gente tem o dado, que vai ser o meu payload, vai ser meu documento, a informação que eu quero transportar. Ele está englobado no TCP, tudo está englobado no IP e tem as outras informações adicionais do frame, tá? E tudo isso é representado em bit. Então isso vai pelo fio tranquilamente. Agora as coisas começam a ficar mais palpáveis, né? E aqui, cara, o TCP e IP não vão sozinhos. Eles vão com esses dados, como a gente viu, e mais algumas outras informações. Como essas informações são encapsuladas, tá? Então, dentro desse data, tá? Isso aqui é basicamente a mesma coisa que está aqui, tá? Mesma coisa que está aqui. Esse data que está aqui não é o mesmo data que está aqui. Esse destination address, esse source address não são os mesmos endereços que estão no TCP, que estão no IP, tá? Esse type não é o mesmo type que tem aqui, ó. Você vê que tem, não sei se tem type, mas tem flag, tem protocolo, identificação, não é a mesma coisa, tá? Dentro desse data tem o IP e tem o TCP e tem os seus dados, tá? Tá nesse data, tá? E aí tem um FCS, que é um identificador para dizer que acabou. Tem o preamble, que sincroniza o relógio do hardware. E tem esse tipo, que é um protocolo ali que está dentro. E tem esse destination address e o source address, que são fundamentais. Esse endereço a gente chama de endereços MAC, ou MAC, eu não sei como é que se pronuncia. São endereços físicos, tá? Gravado no hardware daquele computador, daquele notebook. Então, a gente tem os endereços do IP, que variam se você mudar de rede, e tem o endereço MAC, que não vai mudar independente do que você faça. O seu computador vai ter aquele endereço, né? Tem ali em vermelho na direita falando que os dois são diferentes, tá? E esse endereço MAC é fundamental. Por quê? Porque quando o seu, o seu roteador da sua casa, olha que interessante, abre um parêntese, né? Ele pode, lembra que antigamente era só recebia o fio de internet, o fio normal, com corrente, Velox, né? Oi, Velox. De uns tempos para cá, há bastante tempo já começou Vivo Fibra, né? Internet fibra ótica. O fio que chega agora no seu roteador é um fio de fibra ótica. Não é mais um fio de corrente, muito mais rápido, né? Hoje
deve ser tudo fibra ótica, mas antigamente não era, né? Começou essa questão de fibra ótica há bastante tempo, mas não é tão antigo, só um detalhe. Voltando aqui. Galera, uma observação muito importante, muito interessante aqui, né? Quando a gente faz por exemplo, uma requisição para um servidor, isso tem que passar pela rede, eu vou enviar quantos pacotes, né? Existe um limite de pacotes que o padrão Ethernet, né, atualmente, ele restringe o tamanho máximo de um frame de um pacote a 1500 bytes, incluindo os cabeçalhos TCP/IP. Então, se, por exemplo, eu enviar uma requisição com abaixo desse tamanho, eu vou enviar um pacote. E aí eu não vou ter nenhuma limitação, por exemplo, da minha operadora de internet. Agora, se eu envio uma informação maior, um vídeo, envio uma foto, faço um envio de algo mais pesado, eu tenho que enviar mais pacotes, né? Tenho que enviar, sei lá, 1.400 pacotes. E aí o que acontece é que a minha operadora, por meio do software da operadora, ela está nesse intermédio entre a internet, as informações sendo trocadas, a operadora está nesse meio, e a operadora joga fora alguns desses pacotes, né? Então, se eu enviar apenas um pacote, ela processa na velocidade nativa do hardware, que é a máxima, né? Chamada line rate. Agora, se tiverem muitos pacotes, a partir desse momento em que isso é identificado, o roteador ativa o descarte, né? Packet drop, sim, eles jogam fora só para você ter que pagar mais. O TCP do servidor detecta a perda de pacotes e executa um mecanismo que chama congestion control. Olha que complicado. Reduzindo matematicamente a taxa de envio contínuo, o que isso, no caso, vai resultar na estabilização da taxa de transferência que a gente discutiu. Então, ele remove alguns pacotes, e aí você me fala, pô, então estou enviando um documento pesado. Ele vai jogar alguns pacotes fora, eu vou perder informação. E na verdade não, você não perde nenhuma informação, o documento não corrompe. A verdade é que a rede física, né, roteadores, cabos, switches, frequentemente descartam pacotes, corrompem bits, seja por interferência elétrica ou entrega de pacotes fora de ordem. A internet ela por natureza é um ambiente de transmissão não confiável. Mas a integridade desse documento que eu estou enviando, ela é garantida exclusivamente pelo software nas extremidades da comunicação. O protocolo TCP, Transmission Control Protocol, inclusive, que é o significado dele, rodando no sistema operacional do emissor e do receptor, né? Então, o TCP ele recupera os pacotes que a operadora jogou fora, garantindo que eu não perca nenhuma informação. E isso é feito por meio de outros processos, outros conceitos, que eu não vou entrar nesse mérito, mas é interessante que você saiba. Tem os endereços MAC, né? E a gente vai tentar entender esse endereço MAC e como vai ocorrer essa comunicação e como o hacker pode tentar entrar ali de alguma maneira. Bom, depois que a placa de rede recebe o dado, e aí o que acontece? Tá? Então, aquele exemplo que eu dei do Swagger servidor, aqui vai ter alguns nomes ali de sistema operacional, porque a informação já chegou pela rede no seu computador e o seu computador vai trabalhar com isso, tá? Mas isso aqui não é tão importante não, por o que eu quero falar. Mas veja, eu estou no Swagger, então eu disparo o execute, faço a requisição para aquele servidor que está rodando aquela API. Então, tem a validação física primeiro, a placa de rede que vai receber essas informações, esses elétrons. Então, a placa de rede monta o frame Ethernet, verifica se o MAC address bate com o dela e confere o FCS para garantir que nenhum bit foi corrompido. O FCS é o finalzinho ali. Tá? Então, você vê que tem a sua função. E o MAC address é o endereço do hardware do seu notebook. Então, quando chega no seu roteador, chega o frame, ele entende tudo que está aqui, ele sabe de onde veio, sabe para onde vai, e ele tem que enviar para o seu computador fisicamente. E para ele saber o endereço físico, ele precisa do MAC address do seu computador. Tá? E aí tem a transferência, a placa de rede usa o processo de DMA para copiar as informações que estão naquele frame, o data do frame, aí isso vai direto para o espaço na RAM. Então você vê, eu estou mandando a requisição, eu uso o TCP, eu uso o IP para saber para onde eu vou, e dentro do data eu tenho meu payload, minhas informações, o meu documento, e você vê que ele vai para a memória, tá? Sem precisar pedir permissão ao processador. Assim que essa cópia termina, já está na memória, a placa de rede dispara um pulso na placa-mãe, chamando a interrupção, e aí, quando interrompe, a CPU assume, né? Pausa a tarefa atual e é só no kernel para
para o kernel do Linux, o gerente do SO. Então, basicamente, vai para a memória as informações que chegaram ali pela rede. Tá? Até aí, tranquilo. E aí tem esse desencapsulamento. O kernel vai para a hunt, agora ele assume o controle e descasca os dados recebidos. Ele tira o IP, tira o TCP, pega só o data e entrega para a minha API Python que está rodando naquele computador. Olha que interessante. E aí, meio que isso que ele recebe. Então, ele recebe se é post, se a requisição é post, é get, se é delete, a rota, o tipo HTTP, se for HTTPS, o problema que eu vou falar na frente, ele é bem minimizado. Aí tem informações de host, os cabeçalhos da requisição, authorization, né, se tem autenticação, e embaixo ali o payload com as informações, algum documento, enfim, com alguma informação. E aí, por fim, tem o processamento da lógica. O código faz o parse dessa string, entende tudo, verifica a rota, valida a segurança que tem essa informação lá dentro do data, extrai o JSON e faz a IA trabalhar, porque no caso é uma API de IA, né? Que eu estou dando de exemplo. E ele trabalha com as informações que foram fornecidas. Ele sabe qual que é a rota. Eu estou com todo o código que eu fiz na minha API ali, falando todas as rotas, o que acontece com cada rota. Ele sabe a rota, ele sabe o payload ali, o que eu tenho que fazer, está resolvido. Né? E como o hacker pode agir em cima disso? E aí, se não ficou muito claro o que acontece entre o roteador e o seu notebook, isso vai ficar mais claro agora, tá? Por quê? Primeiro, o que o hacker quer? Ele quer roubar os seus dados. CPF, cara, hoje dado é tudo. Hoje dado é tudo. O Instagram hoje tem uma frase muito comum que surge numa discussão do. O, o Instagram é muito rico, né? E o que o Instagram oferece de produto? Porque para você ficar rico, você tem que oferecer alguma coisa, um produto, né? Netflix oferece entretenimento para as pessoas, né? Produz filmes, produz séries e as pessoas consomem e pagam ali a mensalidade. Você usa o Instagram de graça. Mercado Livre vende produto, você paga o produto, você paga quem está enviando indiretamente, tem algumas assinaturas. E o Instagram. E aí aquela frase famosa, né? Se você não sabe quem é o produto, é porque você é o produto. E justamente, eles estão vendendo sua atenção ali para quem está anunciando em cima do Instagram, é assim que eles ganham dinheiro. Então você é o produto. Então, ter informação de quem é o produto é fundamental. Sabe o que você consome, fazer o que você faz na internet, saber o seu CPF, algo mais complicado, porque é um dado sigiloso, é um dado que eles podem tentar abrir contra o banco, tentar conseguir consignado com seu nome, enfim, tem várias problemáticas que podem acontecer. E podem ter cruzamento de dados, né? Pode ter fraude, você pode tentar enganar alguém para dar um golpe, você vai cruzando informação e vai obtendo cada vez mais informação. Hoje a internet toda tenta te vender tudo a todo momento, porque eles sabem o que você consome, sabem o que você faz ali. Então, dado hoje é tudo. E se você não se proteger, você vai sair bem prejudicado. Existem diversas formas de tentar invadir um sistema. Tá? A gente vai citar alguns e explorar um específico. Aqui eu ia citar, mas eu não vou citar não, tá? Eu escrevi aqui, tá tudo escrito, alguns ataques, tá? ARP spoofing, que é o que eu vou falar mais pra frente. Mac Flooding, você já entendeu o que é Mac. O ARP a gente não viu, mas eu vou explicar. Esse é o que a gente vai falar mais para frente. É um ataque à frame internet, à rede local. Ataque de IP spoofing, PGP hijack, eu nem sei o que é isso, sendo bem sincero, Smurf attack. São vários ataques, tá? Eu ia citar um por um meio que rapidamente, mas eu só vou deixar aqui porque é algo interessante. Mas eu vou falar especificamente sobre esse, que é o ARP spoofing. Vai dar para entender algum conceito e é um ataque tranquilo de entender, as coisas vão ficar mais claras na cabeça, tá? Eu vou ler aqui, o atacante envia frames internet maliciosos, então aqueles blocos na rede local, mentindo. Mentindo. Lembra que eu falei anteriormente? É exatamente isso. Ei, ei, o roteador. Meu MAC address agora é o MAC address do roteador da operadora. Isso externamente, né? Internamente ele mentiria para o seu roteador. E aí todos os computadores do prédio passam a enviar os seus frames para o computador do hacker, em vez do roteador real. Ele está mentindo antes de chegar no roteador. Percebe? E ele pode mentir também entre o roteador e o notebook, percebe? Porque o roteador ele tem um MAC dele, o endereço MAC físico dele. Ele pode mentir que ele tem esse MAC do roteador, e a informação que chegaria para o roteador vai chegar nele, então no roteador.
e aí ele envia algo, o que veio ele envia para o roteador só para que ninguém ficar sabendo, para não ter nenhum, opa, o roteador vai falar, ué, não recebi nada, alguém vai conseguir fazer essa leitura. E entre o roteador e o notebook, ele também pode entrar ali falando, ó, o endereço MAC daquele computador, eu tenho ele, ó. E ele fica jogando essa informação pro o roteador é meio burrinho, e a informação vai para ele em vez de ir para o Mac. Então, eu estou fazendo requisição com um documento para minha API anonimizar. Quando chega, antes de chegar, ele mente, igual eu falei, né? E acaba que a informação vai para ele, então ele consegue aquele documento. Olha que interessante. Mas como isso exatamente? O que que é esse ARP, né? Envenenamento ARP. Aí a gente vai falar um pouco sobre ele, né? ARP spoofing, como eu disse, aqui já está o que eu falei. É, para o ARP funcionar, o hack ele tem que estar na sua rede, tá? Então, aqueles filmes que o cara chega com o notebook na empresa correndo, já entra na rede de alguma maneira. Se o cara conseguir a senha do seu Wi-Fi, ele já consegue fazer isso, por exemplo, tá? Ou colocar um cabo também é uma possibilidade. E tudo acontece pelo cabo. Fantástico, uma coisa fantástica, tá? E esse protocolo ARP, que eu vou explicá-lo, ele funciona à base de gritos, né? Na rede procurando o endereço MAC, tá? Então, os roteadores têm uma regra de ouro. Eles nunca repassam broadcast de MAC address para fora, para o lado de fora. O grito morre dentro das paredes daquela rede local. O pacote IP viaja o mundo, o MAC address nunca passa do roteador. Então, sim, tem uma rede privada. Eles nunca vão perguntar o roteador que faz isso, né? Eles perguntam, ó, quem tem esse endereço MAC? Então a informação chega no roteador. O roteador fala, ó, quem tem esse endereço MAC aqui? E aí o seu notebook fala, ó, ei, eu tenho, pode mandar para mim. Ele envia para você. Isso nunca vai ser gritado para fora da sua rede, né? Esse roteador não vai gritar para alguém que está ali na internet do vizinho, ei, quem tem esse endereço MAC? Porque o cara pode falar, eu tenho, me dá aqui. E aí ele vai pegar a informação, tá? Só que se o cara entrar na sua rede, ele consegue falar antes do seu notebook, opa, eu tenho esse endereço, manda para mim. Ou sem o roteador perguntar, ele vai lá e fala, ó, esse endereço MAC do cara ali é meu. Por quê? Porque o roteador guarda em memória, guarda na memória dele as informações de MAC que tem naquela casa. Então, olha que coisa interessante. Aí a gente vai entrar nesse ARP, né? Esse grito. A primeira diferença entre esse IP e o MAC address, a gente já falou que o IP é o IP daquele computador naquela rede e o MAC address é algo do hardware. O seu computador vai ter aquele MAC address para sempre, está nele, está físico. Esse conjunto de dados hexadecimal aí é um MAC, um endereço MAC, é físico, é para o roteador saber ali para onde que ele vai enviar fisicamente ali. E se você for nas configurações de Wi-Fi ali do seu computador, você vai ver que tem o seu endereço MAC, endereço físico ali. Olha que interessante. Então você está vendo na prática algumas outras informações de endereço, gateway, servidores DNS, o endereço IPv4 é o seu IP, e mais algumas outras informações. Bom, aqui tem essas outras informações de gateway padrão e servidores DNS. Eu vou só pincelar aqui para não ficar jogado essas informações que são informações muito comuns, né? E é importante que vocês saibam. O endereço IPv4, primeiro, é meio como se fosse o seu ramal interno, é a identidade lógica temporária, né? 192, 168, não sei o que, não sei o que lá. Então, o roteador meio que emprestou esse IP para o seu computador para ele usar enquanto ele estiver ligado. E o gateway padrão, o IPv4, é a porta de saída, né? Como se fosse o porteiro da informação. É o endereço IP do seu roteador na rede local. Essa palavra gateway significa literalmente portão de entrada ou de saída, né? Então, na prática, quando o seu computador quer mandar um pacote para a AWS, por exemplo, ele sabe que a AWS não está na sua rede local. Então, o que que o SO faz? Ele embrulha o pacote e manda para o IP do gateway, dizendo: porteiro, eu não conheço esse destino. Leva isso para lá, leva isso para a rua, para mim, e se o campo gateway estiver vazio, seu PC só consegue falar com máquinas dentro da própria casa. E os servidores DNS é como se fosse a lista telefônica da internet. Então, é um endereço IP de servidores globais massivos, né? Geralmente os do Google, aquele 888 ou da Cloudflare, que eu não lembro o número agora. DNS significa Domain Name System,
né? Então, na prática, o pacote IP exige números, mas os humanos, né, exigem nomes. O que você vê digitado ali no google.com, twitter.com, ou se eu digitar API ponto, anonimização.br no Swagger. Meu PC não faz ideia onde é que isso fica, né? Então, a primeira coisa que o PC faz antes de montar o TCP e o IP é bater na porta desse servidor DNS e perguntar qual é o IP público atrelado a esse nome. E aí o DNS responde, é o IP tal. Só depois disso o PC monta o pacote e envia para o Getter. É basicamente isso. Se o servidor DNS cair, o que às vezes acontece com os operadores, a sua internet ela cai, mas você perde esse dicionário, né? Então você consegue, se você digitar o IP direto no navegador, o site abre. Mas se você digitar google.com dá erro, talvez você já tenha se deparado com esse problema. Então é interessante aí saber esses dois conceitozinhos aí. E agora, para ficar mais claro, a gente volta ao. Já entendemos essa diferença endereço MAC, o que que é. A gente volta no momento exato em que o pacote IP chegou da internet no roteador da empresa e tem que ir para o PC. Pacote. Pacote de internet, não é à toa. O roteador está segurando o pacote IP. Para jogar esse pacote no cabo da rede interna, tem vários cabos que saem do roteador, né? Vários cabos, não vai para cada computador. Ele é obrigado por regras de hardware a encapsular esse IP dentro de um frame internet novamente. Chegou por um frame, ele faz outro frame para enviar. Mas para fechar o frame, ele precisa desse campo MAC de destino, ele não sabe qual é. O que, que acontece? Tem esse ARP request. Como o roteador não sabe com quem falar, ele pausa a entrega do seu pacote e usa esse protocolo. Ele cria uma mensagem especial, um broadcast, um grito para todos e joga na rede interna. Atenção, todos os computadores conectados nesse prédio. Quem de vocês é o dono desse IP? Preciso do seu MAC address. Tá? E aí ele guarda em caixa essa informação. Isso aí eu já falei, né? Basicamente li. E aí uma pergunta que pode surgir: se o IP identifica o PC, por que diabos a rede precisa de outro número? Parece a mesma coisa. O IP do meu computador ele já tem, ele já sabe quem que é o meu computador. Por que ele precisa desse MAC? Porque o hardware ele é burro. Os switches físicos é muito mais arcaico, vamos dizer assim. É físico mesmo a coisa. Ele não sabe ler endereço IP. O IP ele é suficiente para o seu SO, mas não para a eletricidade e para as placas de rede. Então, a gente consegue diferenciar mais uma vez. O IP é software e o MAC é hardware. É o endereço do hardware ali de fato. Que é por onde vai chegar a informação, né? Então, tem que existir esse endereço MAC. E aí, o hacker deve estar conectado à mesma rede. E aí tem essas falhas desse protocolo ARP, o roteador. Ele acredita em qualquer resposta que alguém der. Então, se alguém tiver na sua rede e conseguir de alguma maneira falar para o seu roteador que aquele endereço ARP, aquele endereço MAC é dele, o seu roteador vai enviar para ele. Então, ele é meio burro nesse sentido, por isso que eu falei que ele é meio burro. Essa ingenuidade, né? E respostas não solicitadas. O computador não precisa ter gritado, como eu disse. O roteador às vezes nem pergunta e o cara já fala: Ó, o Mac mudou, o Mac agora é esse. Sei lá, comprei um computador novo. Isso vai ter que acontecer. Então o hacker entra na rede e fala pro roteador imediatamente: olha, o Mac é esse agora, não é mais aquele não. Ele já muda na RAM, o roteador, e ele só começa a mandar coisa para você. Tá? Basicamente está escrito aqui, o que o hacker faz é isso, e aí ele passa a receber a informação do roteador e ele envia para quem receberia, para ninguém suspeitar de nada. Tá? Então, além dele desviar do roteador, ele envia para o seu notebook a informação. Então, vai chegar naquela API o documento que você solicitou para o cara não identificar nenhum erro, não vai acontecer nada de erro. Só que o cara vai ter obtido as informações ali. Ele consegue ler ali no computador dele, porque o computador dele recebeu a informação. E aí ele entra nessa parte. Por isso que eu falei dela, tá? Apesar de ela não ter aparecido tanto, essa parte aqui de sistema operacional, de CPU, o cara pegar a informação que chega, ele consegue fazer a leitura ali, tá? Porque a informação chegou no PC dele, porque ele conseguiu entrar na rede. Então, percebe que isso é um ataque relativamente simples, tá? Por isso que eu estou explicando ele, porque são assuntos muito complexos e por isso que você nunca deve entrar numa rede pública, né, galera?
jamais, assim, tem uma rede aberta, cuidado, não entra não. Não entra não, que é perigoso. Então, a cara que acha que eu tô sendo redundante é porque eu falo muito, né? Então aqui tá a mesma coisa. Tudo que eu já disse, tá? Aí dá pra prevenir esse ataque? Dá. A internet, ela já padronizou, se você for ver, se você já trabalhou com isso em alguma escala, mesmo que seja pequena, você vê que na hora de testar, na hora de desenvolver, a gente usa HTTP. Quando você cria uma rota pública para uma API, você usa HTTPS, porque é uma forma com criptografia que não tem como não fazer o dado, não tem como não fazer o hacker pegar esse dado, não tem como. Porque ele ainda consegue, se ele entrar na rede, não tem como o que fazer. Ele vai conseguir obter essas informações da sua requisição. Mas com esse HTTPS, o seu data, ele vem criptografado. Então, por mais que ele consiga pegar a informação, que eu não tenho o que fazer, ele não consegue fazer nada porque tem que estar encriptado, né? Tem essa frase aqui interessante. O protocolo é estruturalmente falho, não tem conserto, o hacker conseguiria ver. A engenharia de redes desistiu de tentar consertar o cabo, a solução foi aceitar que a rede física é um ambiente hostil e delegar a segurança para a camada de aplicação. Então você deixa o hacker roubar a caixa, mas garante que a caixa matematicamente nunca poderá ser aberta, que é a criptografia. Já fiz um vídeo de criptografia, estou aprendendo mais sobre criptografia e a ideia é fazer mais vídeos sobre isso futuramente. Segurança. Segurança hoje é tudo. Bom, parece complexo, parece muita coisa, mas a gente está falando disso aqui, cara. Disso aqui. Tem muito mais conhecimento para chegar, tem muito mais coisa para ser estudada. Vamos estudar. O iceberg de redes, o iceberg de segurança, de cibersegurança é gigantesco e eu estou aprendendo. Eu estou estudando, e a ideia aqui é tentar passar um pouco do que eu aprendi, trocar um pouco com vocês, informações que podem ser pertinentes, curiosidades, guias para estudar. Aqui, cara, alguns assuntos importantes, mais uma provocação. Então, veja, arquiteturas modernas, load balance, balanceadores de carga, proxy. O que que é proxy? Tá? Redes em containers, você sabe o que que é Docker, o que que é NAT, o que que é WAF, firewall, o que que é rede Ncache, o que que é CDN, o que que é subrede, qual que é a matemática das subredes, o que que é LAN, o que que é VPN, o que que é IPsec, o que que é Zero Trust, IDS, IPS. Olha a quantidade de informações. E assim, vídeo extremamente longo, né? A gente viu isso aqui. Mas isso é interessante. É, Tem algumas coisas que a gente viu que são colocadas aqui, mas tem muita coisa para ser vista, tá? Então vamos estudar, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aí por assistir. Peço que deixe o like, dá muito trabalho fazer esse vídeo. Sim, é trabalho estudar, a gente estuda, 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 mas montar algo para ser explicável, tentar não colocar nenhuma informação errada, tentar pesquisar para tentar fazer a coisa realmente ser, não ter nenhum errinho, porque é uma coisa muito abstrata, é muito complicada, é muito complexo. Então, se me ajuda muito se você deixar um like aí e se inscrever. Tem outros vídeos aí com alguns outros conceitos que eu estudo e explico, tá? Lembrando que eu não sou um profissional da área ainda, serei futuramente. Sou só um estudante interessado que tento aqui passar informações e tentar trocar, né? Se você também curte esse tipo de assunto, grave seu vídeo, né? Grave seu conhecimento ali, tente passar. é, Pode questionar e criticar no comentário, elogiar, tudo é bem-vindo, tá? O importante é evoluir, certo? Então, muito obrigado, tamo junto, Diogão.